96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11 horas e 29 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Quinta-feira, amanhã, feriado e começando mais um Universitário Esportivo. Ao meu lado é Manuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje você confere as notícias sobre o UFC, Liga de Basquete Feminino e Judô. No Bola na Rede você confere as novidades no futebol piauiense e as rodadas de ontem com os comentários de Flávio Meirelles. Então continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PASEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PASEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 Operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264 7840. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E o atual ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, estará aqui no Piauí no dia 12 desse mês. O anúncio foi feito pelo deputado Osmar Júnior. Na ocasião, o ministro conversará com jornalistas esportivos e políticos do estado. No dia 16 de maio será leiloado o primeiro carro usado por Ayrton Senna, o Toleman TG 184-2. Foi pilotado por Senna na sua primeira temporada na Fórmula 1 em 1984. A expectativa do colecionador inglês Roger Coleman, que comprou o carro em 1995, é que a relíquia seja vendida por cerca de 3 milhões de reais. E o principal concorrente do The Ultimate Fighter Championship é o Bellator. Anunciou que vai competir com os rivais em outro campo. Após firmarem parceria com a Spike TV, os chefões do evento informaram que estão trabalhando na criação de um reality show que deve ir ao ar em 2013. Os organizadores estão investigando pesado na criação do programa, tanto que sua produção ficará a cargo de Beltrán Van Musten, vencedor do Emmy pelo reality show The Amazing Race, do Discovery Channel. Detalhes como o nome e a duração do programa ainda não foram revelados. No entanto, tudo indica que siga um formato parecido com o The Ultimate Fighter. Afinal de contas, a Spike TV transmitiu nada menos que as 14 primeiras temporadas do tour. E enquanto cai o número de brasileiros na Fórmula 1 sem haver ao menos a garantia de algum representante do país na próxima temporada, a situação nas categorias de acesso é bem mais animadora. O país tem pilotos em equipes competitivas na GP2 e World Series, campeonatos pelos quais passaram 16 dos 24 pilotos que disputam a temporada 2012 da Fórmula 1. O Brasil ainda carrega representantes na Fórmula 3 britânica, que já consagrou pilotos como Ayrton Senna e Rubens Barrichello, além de jovens talentos na Fórmula Renault 2.0 e GP3. A Confederação Brasileira de Surf lançou neste mês uma campanha de mobilização que tem como objetivo fazer do surf um esporte de exibição nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
A Associação Internacional de Surf tenta incluir o esporte no programa olímpico desde 2000, quando os Jogos foram em Sydney, na Austrália. Um dos maiores argumentos da confederação é o número estimado de praticantes, maior do que o de outros esportes olímpicos. Seriam cerca de 20 milhões em mais de 100 países. Para virar olímpico, o esporte precisa ser praticado em 70 países de 4 continentes. E um dos pontos contra o sonho do surf é a necessidade da sede ter praias com boas ondas. Segundo a Associação Internacional de Surf, porém, esse problema se resolveria com a ajuda de países vizinhos ou com piscinas de ondas. Para ser um esporte exibição, o esporte precisa ter o projeto aprovado pelo comitê organizador, já que há um impacto no orçamento. Até o momento, o Comitê Rio 2016 não tem conhecimento sobre esse projeto. Para proteger os lutadores do impacto de chutes na cabeça, a Federação Mundial de Taekwondo fez uma mudança para os Jogos Olímpicos de Londres. No evento, qualquer chute que atinja a cabeça do adversário terá a mesma pontuação. A intensidade do golpe não será mais levada em conta, como era anteriormente. Mais uma vez, o Americana foi bem e não deu chances à equipe do São Bernardo. Com a vitória incontestável por 79-62, fechou a série em 2-1 e fez a festa de sua torcida em casa, válida pela Liga de Basquete Feminino. Com 22 pontos e 10 rebotes, Clarissa foi eleita a melhor jogadora em quadra. Após a partida, comemorou a classificação para a final. Agora o Americana encara o Ourinhos, que eliminou o Catanduva na decisão. As duas equipes se enfrentarão na próxima segunda-feira às 19 horas em Ourinhos. E o americano Frank Mir não poderia estar mais confiante após a notícia de que o holandês Alistair Overeem foi pego no exame antidoping surpresa realizado pelo UFC nos atletas que disputarão as principais lutas do UFC 146, cujo card principal é composto apenas por pesos pesados. Até o momento, Mir é o adversário de Caim Velasquez no coevento principal da noite, cujo vencedor teria assegurado a disputa do título. Porém, com a possibilidade de Overeem ser impedido de enfrentar Júnior Cigano, Mir, que vem de 3 vitórias seguidas, passa a ser o favorito nas apostas do mundo do MMA para encarar o brasileiro no dia 26 de maio em Las Vegas. O time do Brasil irá completo para o Pan-Americano de Judô no Canadá. A seleção feminina terá força máxima, ao passo que os novatos Eduardo Betoni e Renan Nunes ganharão chance entre os homens nas categorias 90 quilos e 100 quilos, respectivamente. Na categoria até 90 quilos, Hugo Peçanha e Thiago Camilo ainda brigam por uma vaga para a Olimpíada. Leonardo Leite e Luciano Correia disputam lugar nas 100 quilos. Até o momento, o Brasil tem representantes com pontuação suficiente para ir aos Jogos nas 14 categorias, contando apenas com os rankings mundial e olímpico. Marcado para os dias 18 e 29 de abril, o Pan-Americano em Montreal é a última competição a contar pontos com o ranking olímpico. E ontem o libanês Mohamed El Akari entrou para a história do basquete. O jogador marcou 113 pontos na vitória do Motorhead Trípoli sobre o BGE por 173-141 pela divisão A do Líbano e virou o primeiro jogador a anotar mais de 100 pontos em uma partida oficial em alguma liga nacional dos países filiados à Federação Internacional de Basquete. O armador Akari, de 27 anos, vinha tendo média de 7,6 pontos nos 23 jogos da temporada. Na terça, porém, ele acertou 32 cestas de 3 pontos em 59 tentativas e um total de 40 arremessos de 69 tentativas. E, curiosamente, ele converteu apenas um lance livre. De acordo com o Guinness Book, a maior pontuação em uma partida foi do sueco Mats Vermelin, que marcou 272 pontos em um torneio escolar em Estocolmo. O recorde da NBA é de Will Chamberlain, que anotou 100 pontos no jogo entre Philadelphia Warriors e New York Knicks em 1962. No NBB, a marca pertence a Marcelinho, que fez 63 pontos na vitória do Flamengo por 101-89 sobre o São José em 2010. Universitária Esportiva volta já. Chuva na cidade quente, é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária.
Universitária Esportiva. Bola na Rede. Na Liga Paulista de Futsal, o Orlândia venceu o Rio Preto nessa quarta-feira por 5-3 e manteve os 100% de aproveitamento. Mesmo com o Falcão em quadra, a equipe comandada pelo técnico Sidão encontrou dificuldades para chegar à terceira vitória na competição. O próximo jogo do Orlândia pela Liga Paulista é na terça-feira, às 20h15, no ginásio Maurício Leite de Moraes, em Orlândia. Já o Rio Preto enfrenta o Suzano na quinta-feira, às 20 horas, no ginásio 19 de março, em São José do Rio Preto. E agora vamos chamar Flávio Meirelles para falar dos jogos de ontem. Bom dia, Flávio. Bom dia, Emanuele do Rego Monteiro. Ô, Neila do Rego Monteiro e a Emanuele. Ele já chegou com tudo hoje. Bom dia, Flávio. Hoje os comentários estão sensacionais, especialmente para o nosso grande amigo Ricardo Souza. Que ontem teve noite... Sem desligar o microfone, Ricardo. Cabeça doendo. Mas antes da gente chegar no Ricardo, vamos falar sobre Liga dos Campeões, que vai trazer aqui muita felicidade para Neila, torcedora dos Blues. Ontem o Chelsea e Benfica fizeram o segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo em Stamford Bridge. O Chelsea venceu por 2-1 numa partida bastante polêmica. O primeiro gol da partida, gol convertido por Frank Lampard, foi originário de um pênalti muito contestado pelos jogadores, pela comissão técnica e inclusive pelo presidente do Benfica. Depois o Benfica empatou numa falha defensiva do Chelsea e no finalzinho do jogo, Raul Meirelles, que sobrenome esse, hein? Marcou um golaço num contra-ataque velocíssimo do segundo tempo. Detalhes da partida. O John Terry, capitão do Chelsea, uma bandeira da torcida dos Blues, um jogador histórico da equipe, ele confirmou hoje que jogou a partida de ontem contra o Benfica com 2 costelas fissuradas. Dá pra ter noção do que é isso, você jogar baqueado desse jeito e ter sido uma das figuras importantes da equipe na partida. Por isso, Terry Lampard, por isso e algumas outras coisas a mais, que Terry e Lampard são símbolos da torcida do Chelsea. Você pode contestar tudo do Terry, ele é um cara de um caráter duvidoso, tem uma enormidade de polêmicas aí na carreira, no fator extracampo, mas dentro de campo ele é um cara que se doa muito pro Chelsea, ele tem essa identificação muito grande, realmente. E logo após que o jogo acabou, as críticas que foram feitas ao árbitro durante a partida foram reforçadas pelo técnico Jorge Jesus do Benfica, que falou que nós jogamos contra o Chelsea e contra a equipe da arbitragem. O árbitro era... Você me apertou sem me abraçar, Neila. Não lembro. Ninguém sabe no estúdio. Fica o exercício de casa para os ouvintes. De onde era o árbitro da partida do Chelsea? E o presidente do Benfica, inclusive, chegou a falar sobre uma possível armação aí para que o Chelsea passasse de fase e enfrentasse o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões. Pela característica do juiz da partida de ontem, da tarefa de casa, ele parecia mais um juiz sul-americano, distribuiu cartão pra todo lado. Se não me engano, o árbitro era brasileiro. Se fosse o mesmo árbitro do primeiro jogo, se não me engano, era árbitro brasileiro. E no primeiro jogo também não fez uma boa partida o árbitro, deve ter sido, então, Márcio Rezende Freitas, né? De quem o torcedor botafoguense adora, idolatra e deve ter um pôster em casa pela final de 95. Com a vitória de ontem, o Chelsea agora pega o Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões. Os dois clubes têm um histórico muito emocionante de jogos em partidas decisivas da Liga dos Campeões e a expectativa são de 2 jogos interessantíssimos. Que não relembremos o jogo da temporada 2008-2009, viu? Por favor. Foi o jogo com o gol do Iniesta, aquele gol antológico lá no Stamford Bridge. Pois é, o torcedor do Chelsea vai ter muito trabalho pegar um Barcelona desse e cada vez mais ajudado também pela arbitragem. Brincadeira, o Barcelona é muito bom, cara. E na Libertadores, um grande abraço para o nosso amigo Ricardo Souza. O Flamengo foi derrotado no jogo decisivo. O Flamengo foi o time da virada, né? O time da virada. É a segunda virada que pega e virou piada também, né? Virou piada. Que meleca.
Vamos lá, o Emelec ontem venceu, jogando em casa, venceu o Flamengo por 3-2, num jogo em que o Flamengo tinha a partida na mão, mas no segundo tempo recuou excessivamente, chamou o Emelec para o seu campo e permitiu primeiro o empate e depois a virada do time equatoriano. Destaque para o goleiro Felipe, que caçou borboleta naquele gol de pênalti no chão, hein? Felipe quase estreou uma modalidade. Até hoje eu só tinha visto um goleiro pegar frango num pênalti. Tinha sido o Max do Botafogo, porque essas coisas realmente só acontecem com o Botafogo. Mas ontem o Felipe foi mal, parecia uma bola defensável, não sei. Acho que foi o papel higiênico que a torcida jogou no campo que atrapalhou ele. Detalhe, gol de cabeça. Entra técnico, sai técnico do Flamengo, entra zagueiro, sai zagueiro do Flamengo e o Flamengo continua sofrendo gols de cabeça em demasia. Ontem foram 2. Os gols do Luciano Figueiredo, atacante argentino, que inclusive é um atacante que está em decadência desde que ele voltou da Itália, mas que ontem fez 2 gols no Flamengo, coisa que também só acontece com o Flamengo. E a situação do Flamengo hoje no campeonato, na Libertadores, é tão tensa que o Mauro César Pereira, que é comentarista dos canais ESPN, falou que o Flamengo hoje é um morto-vivo esperando apenas a extrema unção. Tá complicado. O Flamengo era o terceiro colocado da chave, se vencesse, encaminhava bem a sua classificação, perdeu para uma equipe que a gente nem esperava mais que fosse brigar por vaga, e agora tá tudo embolado no grupo. O Lanús já tá lá em cima, e agora Olímpia, Flamengo e Emelec vão ter que jogar suas vidas na competição. Uma coisa muito engraçada que o Joel disse depois da partida, depois dessa derrota, ele se comparou a uma das maiores lendas do futebol mundial enquanto treinador, que é o Alex Ferguson. Ele falou, olha, a gente tem que parar com isso, porque o treinador do Manchester saiu da Liga dos Campeões, saiu da Liga Europa e ninguém pensou em demitir ele. Por que vão me demitir? Pô, Joel, isso é muito 2012, pô, o Joel se comparando com o Alex Ferguson, um dos maiores vencedores do futebol mundial da história. Joel é bom. Joel é muito bom, papai Joel. Agora, como a gente estava falando, próximo dia 12, próxima semana, o Flamengo enfrenta o líder Lanús em casa e o Olímpia pega o Emelec. Por um lado, se você for parar para pensar a questão de classificação e pontos, enfim, a derrota do Flamengo foi até melhor para o clube do que se fosse um empate, porque isso permitiu ao Emelec sonhar com a vaga na próxima fase. Então eles vão jogar a vida contra o Olímpia. Só que se o Flamengo, não adianta nada o Olímpia jogar a vida contra o Lanús. Isso, se o Flamengo voltar a repetir os erros, enfim. E só uma última coisa sobre esse jogo maravilhoso de ontem. Além o David fez um golaço, hein? Detalhe pro gol de cabeça do David, um gol muito bonito. Mas uma frase no Twitter que chamou a atenção e foi retweetado por 1 milhão de pessoas é que o Flamengo vai ganhando o Oscar de melhor Corinthians em 2012 na Libertadores. Sensacional, pessoal. Mas nem só de coisa boa ou nem só de coisa ruim a gente vai falar hoje. Vamos falar um pouquinho também sobre o futebol piauiense. Nós tivemos aí uma quarta-feira movimentadíssima. E ontem foi a apresentação, novidades finalmente, novidades concretas para a torcida do River. O River ontem apresentou o seu novo treinador, o Neto Jordão, foi apresentado pelo supervisor de futebol do clube, o Evaldo Carvalho, e pelo vice-presidente de interesses sociais. Uma coisa me chamou a atenção: a apresentação do jogador, ou do treinador da equipe, e não teve presença do presidente Eliseu Aguiar, não teve a presença do vice-presidente do clube, Renato Berger, e não teve a presença do vice-presidente de futebol, Marcelo Almeida. Eu não sei como o Neto Jordão se sentiu, mas a minha percepção é que deu um pouquinho de... deixou ele com menos credibilidade. Foi muito pouco prestigiado pela diretoria, que só tinha o Evaldo Carvalho, o Chagas Costa, que é diretor financeiro, e o Evaldo Carvalho, e o Haroldo Francisco, desculpa. Conversei com o Neto Jordão, ele falou sobre a expectativa de dirigir o River e também sobre o grupo de jogadores que se apresentou ontem com ele. Vamos escutar um pouquinho aí. O que você está esperando desse River
nesse primeiro momento? O River, como você já conhece, o River é muito forte. O River tem uma aura muito forte. E adentrando aqui no clube não é diferente. Um clube parecido comigo, sempre lutou, sempre as coisas é difíceis. E consegui sempre trabalhar na força do River, com a prata da casa, e buscando sempre jogadores mais experientes. No momento não é oportuno para trazer jogadores, mas acredito que na próxima semana a gente está aí contactando, já vem contactando com alguns jogadores. E acredito que na próxima semana a gente tem alguns jogadores mais experientes que estamos aqui no momento. São quantos jogadores se apresentando contigo hoje? Não, hoje foi jogadores bastante jovens, tem inclusive jogadores da base, em torno de 30, 35 jogadores, mas a gente vai olhar, observar esses jogadores sexta e quinta-feira, com bastante calma, e para não fazer injustiça com ninguém, mas eu acredito que vai ter um balanço, 4 ou 5 jogadores, incluindo com os nossos 5 ou 6 jogadores que a gente tem já no clube. 96,7 Universitária Esportiva. Você escutou aí o Neto Jordão. Ontem, o grupo de jogadores que se apresentou junto com o Neto Jordão é um grupo formado por entre 30 e 35 atletas. São garotos, são jogadores que estão passando por experiência e que, na verdade, passarão por uma grande peneira. O Neto Jordão falou e você escutou, desse grupo de 30 a 35 atletas serão utilizados apenas 4 ou 5 para o elenco que vai disputar o Campeonato Piauiense. Outros jogadores deverão chegar aí nas próximas semanas com o fim dos estaduais nos outros estados vizinhos do Nordeste. Então são todos atletas de base do River. Do River, e são atletas amadores que começaram em outros clubes. Só uma outra coisinha, o Flamengo nos bastidores ganhou do River a contratação do Danilo Queiroz, que era um treinador que o River também queria, que chegou a sondar. Agora o Flamengo trava outra batalha nos bastidores. É para a contratação do goleiro Beto, que, se você, Neila, como boa botafoguense, lembra, foi o grande destaque dos jogos aí de Botafogo em 13. Jogou muito no Engenhão, não fosse o Léo Rocha com a cavadinha, o time poderia ter tido sorte melhor no campeonato. Flamengo e Parnaíba travam esse duelo para ver quem conta com o goleiro, que inclusive já teve passagem por esses dois clubes. E o Parnaíba tá tentando trazer mais alguém ou só esse goleiro? Já tem gente chegando em Parnaíba, mas o grande desejo da equipe é contar com o Beto, que inclusive nos campeonatos estaduais anteriores foi capitão da equipe. Um bom goleiro. E o Parnaíba, que fez um amistoso com o Comercial e venceu, ia ter outro jogo agora, mas o Comercial desistiu do jogo. Exatamente, era onde eu ia chegar. O Comercial desistiu do amistoso contra o Parnaíba, que seria no final de semana. Agora as equipes só devem voltar a jogar mesmo no Campeonato Piauiense. Deixa, antes de eu encerrar minha participação, mandar um grande abraço para ela, a linda, a diva Chica Maura, que está nos escutando hoje lá em casa, também conhecida como Francisca Mascarenha, e cujo ídolo, Naira Macedo, que chamou ela de Chica Maura, tá lá entusiasmada escutando o programa em casa. Pra Valeu. Quem não sabe, gente, é a mãezinha do Flávio. Olha aí, Chica Maura, estão pedindo para você fazer o almoço. Bem, então, Flávio, muito obrigado, e vamos agora voltar ao Bola na Rede e confira os resultados dos jogos que aconteceram ontem. Pela Copa do Brasil, o Ipatinga venceu em casa o Grêmio por 1-0. O Asa também venceu em casa. O time derrotou o Coritiba pelo mesmo placar de 1-0. O Juventude venceu por 2-0 a Portuguesa. E o Paysandu venceu o Sport por 2-1. E pelo mesmo 2-1, o Botafogo ganhou do Guarani. Já o Palmeiras venceu o Horizonte por 3-1 e eliminou o jogo de volta, garantindo vaga na próxima fase. Pelo Campeonato Cearense, o Tiradentes e o Fortaleza ficaram no empate sem gols, 0-0. Já o Itapipoca perdeu para o Ferroviário por 3-1. No Campeonato Mineiro, Vila Nova ficou no 0-0 com o Boa Esporte. No Campeonato Baiano, Vitória e Vitória da Conquista ficaram no 1-1. O Atlético da Bahia venceu o Juazeiro por 5-0 e o Bahia empatou com o Juazeirense em 1-1. O Serrano foi derrotado por 1-0 pelo Flu de Feiro. Camaçari e Feirense ficaram no 1-1 e o Bahia de Feira venceu Itabuna por 2-1. Pela Libertadores da América, no Grupo 1, o duelo brasileiro do Santos e Internacional também ficou no 1-1. Com resultados, o Santos é o primeiro do grupo com 10 pontos. O Internacional vem logo em seguida com 8 pontos. No Grupo 3, o Júnior Barranquilla venceu por 3-0 a Universidade Católica. E no Grupo 8, a Universidade do Chile venceu o Cruz Azul por 1-0 e assume a liderança do grupo com 10 pontos. No outro jogo da Liga dos Campeões, o Real Madrid derrotou o Apoel por 5-2 e mais que se classificou para as semifinais da competição.
competição. O time espanhol já havia derrotado o Apoel por 3-0 no primeiro jogo e só tinha que conseguir um bom resultado em casa. Real Madrid joga com o Bayern de Munique na próxima terça-feira às 15h45. Confira agora os jogos de hoje e do final de semana. Pela Copa do Brasil hoje, o Criciúma recebe o Atlético Paranaense às 19h30 e o Atlético Goianiense recebe a Ponte Preta às 21h50. Hoje, pelo Cearense, o Ceará recebe o Crateús às 20h30. No Maranhense hoje, o Maranhão joga com o Cordino às 16 horas. E o Sampaio Corrêa enfrenta o Sabiá às 20h15. Nos jogos da Libertadores hoje, o Luan Urich joga com o The Strongest no Grupo 1 às 22 horas. E no Grupo 5, o Libertar recebe o Nacional do Uruguai às 20h15. No Carioca, no sábado, o Fluminense joga com o Madureira às 15h45. E no Engenhão tem clássico às 18h30 entre Vasco e Flamengo. Já no domingo, o Botafogo recebe o Friburguense às 16 horas. Pelo Paulistão, no sábado, São Paulo recebe o Mogi Mirim às 18h30. E no domingo, o Palmeiras joga com o Guarani às 16 horas e no mesmo horário, o Corinthians joga com o Paulista. Já às 18h30, o São Caetano recebe a Ponte Preta. No Pernambucano, no sábado, o Náutico joga com o Serra Talhada às 19 horas. E no domingo, Santa Cruz recebe o América às 16 horas. No mesmo horário, ainda tem Sport enfrentando o Porto e o Salgueiro jogando com Araripina. Pelo Gaúcho, domingo no Grupo 1 tem Internacional e São Luís às 16 horas. Já no Grupo 2, o Grêmio de Vanderlei Luxemburgo recebe o Caxias no mesmo horário às 16 horas. Pelo Campeonato Mineiro, domingo tem clássico, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam às 16 horas. No mesmo horário, o América Mineiro joga com o Uberaba. Já no Paranaense, o Atlético Paranaense e o Corinthians do Paraná jogam às 15h30 de domingo. E o Curitiba recebe o Cianorte às 19h30. No Campeonato Baiano, domingo tem Bahia enfrentando o Bahia de Feira às 16 horas. E no mesmo horário, Vitória joga com o Juazeiro. No Campeonato Alemão, no sábado, é a vez de Stuttgart receber o Mainz às 10h30. No mesmo horário, o Bayern de Munique joga com o Augsburg e ainda tem Borussia Dortmund e Wolfsburg. E o meu Borussia Mönchengladbach enfrenta o Hertha Berlim às 13h30. E no domingo, o Schalke 04 recebe o Hannover às 10h30. Pelo argentino, na sexta, o Arsenal de Sarandi recebe o Olimpo às 19h10. No sábado, Boca Juniors enfrenta o Argentinos Juniors às 17h10. Já às 19h30 tem All Boys e Tigre, Banfield e Union. No domingo, às 15 horas, tem Estudiantes e Belgrano se enfrentando. No mesmo horário ainda tem News Old Boys contra Godoy Cruz. No Campeonato Espanhol, o Osasuna joga com o Raio Vallecano às 13 horas de sábado. O Barcelona e Zaragoza se enfrentam às 15 horas no mesmo dia. Já no domingo, o Levante recebe o Atlético de Madrid às 7 horas da manhã. Todo mundo acordando cedinho, viu? E o Real Madrid e Valência se enfrentando às 14h30 de domingo. Pelo Campeonato Francês, no sábado, o Lille joga com o Brest às 14 horas e o Valenciennes e Toulouse jogam no mesmo horário de 14 horas. Às 14 horas do sábado ainda tem Saint-Étienne e Ajaccio e Montpellier e Sochaux. Às 16 horas é a vez de Lyon e Auxerre e no domingo, às 16 horas, o Paris Saint-Germain enfrenta o Olympique. Pelo campeonato inglês, daqui a pouquinho ao 12h30 tem Newcastle e Swansea City. No sábado, às 8h45, o Sunderland recebe o Tottenham. Já às 11 horas tem Chelsea e Wigan, Liverpool e Aston Villa e Norwich e Everton. E no domingo tem Manchester United contra o Queen's Park Rangers às 9h30. E ao meio-dia de domingo tem clássico inglês, o Arsenal recebe o Manchester City. No italiano, no sábado, a Inter de Milão recebe o Cagliari às 10 horas. No mesmo horário, às 10 horas, ainda tem Milan e Fiorentina, Roma e Lecce e Udinese e Parma. Juventus e Palermo se enfrentam às 13h30. E a Lazio recebe o Napoli às 16 horas do sábado. E pelo Campeonato Português, hoje o Vitória de Guimarães enfrenta o Vitória de Setúbal às 16h15. No sábado, o Marítimo recebe o Nacional de Madeira às 14h30. E às 16 horas de sábado tem clássico, Braga e Porto se enfrentam no Estádio Municipal de Braga. Universitária Esportiva volta já! Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e a todos que se interessam por gestão. Todas as quartas-feiras, às 18h30, aqui na FM Universitária 96,7. Você não pode perder. Apoio Cultural, Gestão e Mais, uma parceria de sucesso. 96,7 Universitária Esportiva.
E quem quiser mandar críticas, sugestões ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, nem que seja para desejar uma boa Páscoa, liga pra gente no 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportiva também pode ser feito pelo nosso e-mail. Anotem, por favor, universitarioesportiva@hotmail.com. universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeira, com a participação do queridíssimo Flávio Meirelles. O programa é a realização da FM Universitária 96,7. Com direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos do Choroso Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã, feriado, o programa não vai ao ar, então segunda-feira, 11h30, não esqueçam que o programa está de volta e vocês têm que sintonizar na 96,7. E um abraço especial de hoje vai para Maiara Araújo, que está de aniversário. Uma vida mais doce, meu bem. Muito obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.